não faça nenhuma dívida. Nós estamos estudando Romanos, esse é o 42º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos intercalado, mas nós, se o Senhor permitir, queremos terminar essa carta. Nós estamos no capítulo 13. Eu já mencionei aqui algumas vezes, nós abordamos isso, que ensino bíblico é para cristãos. Todo o ensino da palavra é para aqueles que creem. Pessoas que ainda não creem, que não nasceram de novo, que não receberam a Cristo, que não têm a compreensão da salvação, elas precisam crer em Cristo antes, para depois poder receber o ensino. Isso não quer dizer que pessoas que não creem não se beneficiem do ensino. Não quer dizer que quando a palavra de Deus ela estabelece uma base, faça isso ou não faça aquilo, não quer dizer que uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não vá se beneficiar disso. Por exemplo, quando ela diz não roubarás, se nós não roubarmos, nós vamos ter benefícios por não fazermos isso. Quando ela diz para não adulterarás, nós vamos também ter benefícios. Quando ela diz para nós não cobiçarmos nada do que é nosso, nós vamos ter benefícios. Quando ela diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, nós vamos ter benefício. Mas o ensino bíblico é para aqueles que já creem em Cristo. Essas ordenanças que Deus coloca na sua palavra, elas expressam o caráter de Deus. A gente vai ver o primeiro texto de Romanos 12, no capítulo 2, que é tudo aquilo que nós temos tratado de ensino prático, que nós temos visto, e que Paulo vai dizer para nós que cremos, se eu e você cremos, então isso é para nós. E ele diz assim, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo para aqueles que creem, se eu e você cremos, então eu e você não devemos ter a mente deste mundo, devemos ter as nossas mentes renovadas. A nossa mente não deve estar formatada pelo pensamento do mundo. Quando a palavra diz mundo, ela está falando do sistema que é contra Deus. Então ele fala, vocês precisam e nós precisamos de nossa mente renovada. Por quê? Porque nós somos, durante toda a nossa vida, bombardeados com ensinos contrários. Então ele vem para renovar a nossa mente. E aí ele diz algo fundamental, para que, então se nós tivermos a nossa mente renovada, então, ou para que, nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não tivermos a nossa mente renovada, nós vamos poder experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não. Ela é boa, agradável e perfeita. Mas se eu e você não nos submetermos a Ele, a palavra dele, nós não vamos experimentar isso na prática. É isso que Paulo está dizendo. Agora, para o mundo, então, esse sistema, não há problemas em roubar. Mas como não? Vamos olhar para a nossa classe política. Não tem problema. Ou tem? Ou vamos trazer um pouquinho, sonegar impostos. Não precisa ser político. Opa, aí já atinge alguns. Ou fazer algumas alternativas, o chamado jeitinho brasileiro, para burlar alguma coisa. Não é roubar isso. Todo mundo faz isso. Em uma instância ou outra, todo mundo faz, então não tem problema. Não tem problema pular a cerca. O que tem? Especialmente o homem, o que tem ele fazer isso? Desde que eu amo a minha esposa. O que tem fazer isso de errado? Para o mundo, mentira então. Uma mentira,
se eu não mentir, eu não consigo fechar um negócio. Uma mentirinha ali, às vezes, o que tem? A branca, né? O que tem? Para o mundo, não tem problema. Para o mundo. Mas nós somos chamados para renovarmos as nossas mentes, não termos a mente do mundo, mas a mente de Cristo. Se nós pararmos com estas práticas, experimentaremos a vontade de Deus. Veremos que o que Ele diz para fazer ou não fazer é o melhor. Acontece que ensinar não cristãos a obedecer o que Deus diz, sabe o que significa isso? Isso é religião. Para você chegar diante de Deus, você tem que parar de mentir, parar de roubar, parar de adulterar, parar de fazer isso, que você vai ser aceito. Isso é religião, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é você vai diante de Deus como você é, quem você é, um pecador, que eu e você somos. E Deus em Cristo, se você recebê-lo, Ele salva você pelos méritos dEle, aí Ele vai trabalhar na sua vida. Parece que é a mesma coisa, mas é totalmente o oposto. Evangelho é Cristo em nós, e não nós fazendo alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Por isso então que o ensino para cristão, para aqueles que não creem, não é indicado. Precisa primeiro pregar o Evangelho, anunciar Cristo, o que Ele fez na cruz. Vamos pegar esse exemplo de mentir. Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. O que a palavra está nos ensinando? Que nós devemos abandonar a mentira. Não abandonar algumas mentiras ou as mentiras mais pesadas, mas abandonar totalmente a mentira. Não faz parte da vida daqueles que creem. Ao ler isso, um cristão ou um não cristão, ele vai pensar, bom, se eu obedecer isso e mais aquilo, Deus vai me aceitar, porque eu deixei de fazer o que Ele manda eu não fazer, e o que Ele está falando para eu fazer, eu faço. Então com isso eu chego, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você me aceita. Isso é religião. Isso simplesmente nega o que Cristo fez na cruz. Vai contra o Evangelho. Um ímpio, que é uma pessoa que ainda não nasceu de novo, precisa ouvir do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu e você somos pecadores, nascemos em pecado, não podemos mudar o nosso estado de pecado. Por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir vencer pecado a partir de nós mesmos e ser aceitos diante de Deus. Só o fato de nós termos nascido em pecado já nos separa de Deus. Mas por nós termos nascido em pecado, nós vamos cometer muitos pecados nessa vida, estamos separados porque Deus é santo. O que Deus faz? Deus manda Jesus, que cumpre toda a lei, por nós, por amor, lá na cruz. Ele cumpre a lei no nosso lugar, em nosso benefício. Quando eu creio no que Ele fez, a justiça dele que foi de cumprir, me é concedida pela graça. Então eu sou agora alguém que crê em Cristo, uma nova criatura, um cristão. Mas aí você pergunta, por que então Deus não manda nós não mentirmos? Por quê? Porque Deus não mente. A lei de Deus reflete o caráter dele. A lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Deus é assim. Por que também? Porque é o melhor para nós. O que tem mentir? Desde que não seja comigo, o que tem mentir? Desde que não mintam para mim? Então, não é algo bom, não é uma boa prática. O terceiro é, por que nós vamos ver que nós não conseguimos obedecer? Por que Deus estabeleceu a lei? Para eu e você sabermos que nós não conseguimos obedecê-la. E ela nos aponta aponta para Cristo. Eu sei que eu não posso, e ela mostra Cristo, é um caminho que é para Cristo. Cristo obedeceu, então por mérito dele, eu sou aceito diante de Deus. Isso é o Evangelho. E o quarto ponto, é porque em Cristo nós somos chamados para viver para a glória dele. Nós lemos Efésios 4, 25. Agora vamos ver o versículo anterior, versículo 22, e aí ele está falando, por que eu estou trazendo isso como introdução? Para mostrar para quem ele está falando. Olha o que ele diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aí ele diz, portanto, pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o outro. Para quem que ele está dizendo isso? Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, você creu em Cristo? Creu. A sua mente foi renovada? Foi. Então, isso que você fazia antes de crer é errado. Você precisa ter a sua mente renovada. Então, vá para Cristo, Ele vai te capacitar a obedecer o que Ele estabeleceu. Esse é o ensino da palavra. Portanto, o ensino é para cristãos. Eu achava que a mentira era algo sem importância. Quando eu creio no Evangelho, eu vejo que o pai da mentira, por exemplo, é o diabo. Então, se a mentira tem por pai o diabo, o que eu sei é que isso é algo muito ruim, que fere a santidade de Deus. E como eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero viver em semelhança. Nós somos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça. Então, a minha prática deve refletir o caráter dele. Eu sei que se eu errar, eu já fui perdoado, porque eu não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Mas por causa de quem eu fui salvo e como eu fui salvo, eu quero viver para a glória dele. Então, por isso que a palavra traz ensino. E nós estamos vendo de Romanos 12 até agora, muitos e muitos ensinos para nós que cremos. E é para mim e para você o que nós vamos tratar, sobre não dever nada a ninguém. Romanos 13, 8, então, que é o tema da nossa reflexão. Paulo ele disse no versículo anterior, se você for ver, você tem que pagar tributo a quem você deve tributo, imposto para quem você deve imposto. Você, como cristão, tem uma mente renovada, e a sua mente renovada não é só na mente, ela deve se manifestar na sua vida, e ele vai trabalhar várias questões e ensinos práticos que, para nós que cremos, capacitados por Cristo, nós somos chamados a obedecer. E aí ele diz assim, não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Esse estudo que nós estamos falando então de questões práticas que Paulo está trazendo para nós. Nós vimos no início que ele fala da salvação pela graça, da justificação pela fé. Ele traz toda a base em Cristo para agora falar, bom, você crê em Cristo? Eu creio. Então, como Cristo deve se manifestar na sua vida? E aqui ele entrou num ponto, e eu gostaria que nós trabalhássemos somente essa primeira parte, por isso ela está em destaque. Não deva nada a ninguém. E eu gostaria que nós pensássemos então em 3 perguntas. E a primeira, como assim não dever? Do que Paulo está falando? O que a palavra de Deus é para aqueles que se perdem? Loucura. O que nós vamos tratar é loucura. E a nossa tendência é de rejeitar, de não aceitar. Mas a minha proposta aqui é expor a palavra de Deus, não convencer nem eu mesmo, nem você. Por isso que nós oramos para que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida e convença você. O que nós vamos tratar é loucura. O que ele quer dizer como não dever? Nós temos uma série de estudos que nós fazemos pelo projeto Verdade, que é a ONG que a gente coordena, que se chama Vida Sem Dívidas. E o texto base para esse ministério é esse que nós lemos. Existem aqueles que dizem que não, isso não tem nada a ver com o que você está defendendo, de dívida no sentido financeiro. Nós já tivemos a oportunidade de visitar várias comunidades, de várias linhas. E até hoje, pela graça de Deus, ninguém veio confrontar a gente e dizer que não é isso. Apesar de alguns, quando ouvem, rejeitam porque eles estão tão dentro dessa realidade que eles não querem ir diante do Senhor e clamar para que Deus trabalhe na vida deles. Então a tendência é de resistir ao ensino. Mas o que Paulo está dizendo então para não dever? E aí, pesquisando na palavra, esse verbo dever no original significa, nós vamos ver se isso quer dizer
questão financeira mesmo ou não. No original ele significa ser moral ou legalmente obrigado a pagar uma dívida legítima. Esta obrigação originalmente pertencia à esfera jurídica e econômica, ou seja, Paulo está falando de dinheiro aqui. Tanto que ele falou no versículo anterior, imposto, agora ele está falando de dinheiro. Não deva financeiramente nada para ninguém. Essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento, eu queria mencionar uma delas, Mateus capítulo 18, versículos 28 a 30, para nós entendermos, e aqui é Jesus, já quem está falando com mais, entre aspas, propriedade, porque Paulo está falando a palavra de Jesus, e é o mesmo verbo aqui, para ver se a gente entende o que Paulo está dizendo. Mateus 18, versículos 28 e 30, é uma parábola, né? E Jesus está usando esses mesmos verbos, a gente não tem tempo de ler tudo, então nós pegamos esses dois versículos, e diz assim: quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários para ele. Porque aquele homem ele tinha uma dívida muito grande, e o superior dele perdoou totalmente aquela dívida financeira. Ele, ao invés de perdoar aquele que devia para ele, não perdoa. E agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Esse dever aí é o mesmo que Paulo está dizendo lá em Romanos 13, 8. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Essas duas palavras em destaque estão relacionadas a não devais coisa alguma a ninguém. Paulo, mediante a ação do Espírito, está dizendo para nós que nós não devemos fazer dívida. O que é uma dívida? A definição técnica é uma coisa que se deve, é um dinheiro devido, óbvio. É um dever que se cumpre ou por cumprir. E aí vamos trazer para a realidade que vai chocar. Todas as vezes que eu e você compramos algum bem e o parcelamos, nós assumimos uma dívida. Se você comprou uma TV para pagar em 12 vezes, a dívida, não é dívida só quando você atrasa uma parcela. A dívida só vai acabar aquela dívida quando você terminar de pagar aquele bem. E Paulo está dizendo, não faz coisa alguma a ninguém. E aí, boas questões que nós temos nos estudos mas desse jeito eu não vou ter nada. Do jeito que você está falando, só um milagre. Milagre é nascer de novo. Deus, Cristo habitando em nós, nos capacitando a viver o que Ele tem para nós, é milagre mesmo. A segunda questão é, por que não dever? A primeira resposta deveria ser, que já deveria nos bastar, porque Deus disse. Morre aqui. Deus falou. Nós não falamos, por exemplo, que se Ele diz para não roubar, não é o melhor para nós? Se Ele diz para não mentir, não é o melhor para nós? Se Ele diz para não dever, será que isso é uma exceção? Será que Ele não sabia o que Ele estava dizendo? Ou continua sendo melhor para nós, ainda que na nossa mente, que precisa ser renovada, isso esteja tão longe da nossa realidade que a gente fecha o filtro para esse ensino? Porque Deus diz que é assim. E se obedecermos o que Ele diz, experimentaremos a vontade dEle, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Se Ele diz para nós fazermos algo, porque Ele é Deus, Ele sabe o melhor, é melhor nós fazermos. Se Ele diz para nós não fazermos algo, porque Ele é Deus e é o nosso Pai, é melhor nós não fazermos. Porque a dívida gera ansiedade, escraviza emocionalmente, nos relacionamentos, espiritualmente. Não, porque talvez você não tenha confrontado inúmeras pessoas que a gente, quando vai ministrar, e eu diria que 90% das igrejas que nós visitamos,
90% das igrejas, sempre há pessoas que vêm à frente desesperadas por causa de dívida, com relacionamentos desfeitos, porque estão devendo, não sabem, elas entraram numa situação que a princípio elas tinham controle daquilo, mas que fugiu ao controle. Nós exibimos, por exemplo, um vídeo de uma senhora, a dona Sebastiana, que ganha um salário mínimo, e ela não tem nenhuma dívida. É impressionante aquela mulher, ela nem é cristã. E ela fala como é que ela vive sem ter uma única dívida. E ela fala uma frase, ela diz assim: eu vou ter uma noite de sono que muitos brasileiros não vão ter por causa disso. Ela não sabe que ela está em obediência à palavra de Deus e por isso ela é beneficiada. Mas e nós que cremos? A gente está elaborando um trabalho para casais, uma série de estudos para casais, e um dos pontos vai ser vida financeira. O que tem a ver com casais? Um ministério chamado Crown, que é um ministério americano de finanças. Eu me lembro quando eu ouvia o fundador desse ministério, chamava Larry Burkett. Ele morreu já há uns 3 anos. E ele disse assim: o que nós vamos falar na rádio nos Estados Unidos sobre finanças para os americanos? Esse programa não vai durar um mês. O programa tinha 20 anos de ensino de finanças para famílias americanas. Sabe por quê? Porque, segundo uma estatística lá, dos divórcios que acontecem, 80% dos divórcios têm causas financeiras. A dívida é um grande problema. Se você não tem, graças ao Senhor por isso. Agora, se você tem, você sabe que você assumiu um compromisso e não pode dar nada errado, porque você assumiu aquele compromisso para poder pagar aquilo lá. E quando há algum percalço, se você tem um pouquinho de caráter, porque lógico, tem aquele não. Passa amanhã. Isso tem bastante, mas se você sabe que na hora que você tem algo para pagar, você vai querer, se você assumiu uma responsabilidade, você vai querer quitar. E se acontece alguma coisa que você não estava prevendo no teu orçamento, aquela dívida vai vir e vai afetar, sem sombra de dúvida, toda a sua vida, em todos os níveis, relacionamento emocional, com família, espiritual. Será que Deus, quando Ele diz para nós não fazermos isso, é o melhor para nós ou não? E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A questão então é, como é que a gente vai viver sem dever? A outra pergunta. Eu gosto de citar esse irmão, o pastor Irving Lutzer, que ele faz é um pastor, ele é canadense, mas pastor nos Estados Unidos, e ele faz uma declaração em um estudo que era para a família, e ele diz assim: anos atrás, antes do crédito ser inventado, os cristãos tinham que confiar em Deus. Eles diziam: vamos economizar, pagar todas as contas que temos em nosso dia a dia, e se não tivermos dinheiro suficiente para comprar o que gostaríamos hoje, nós entenderemos que Deus não quer que tenhamos aquele bem naquele momento. A vontade de Deus quanto a comprar algo ou não era compreendida pelo dinheiro que tínhamos no momento. É claro que aqueles anos se foram. São poucos os cristãos que oram sobre isso em nossos dias, porque hoje tudo que você precisa ter é um cartão de crédito. Existem tantas implicações financeiras, por exemplo, do cartão de crédito. Quando nós confessamos que tudo que nós recebemos, o nosso salário, vem do nosso empregador, do nosso trabalho, mas antes de tudo ele vem de quem? Ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, como eu e você devemos administrar? Para a glória dele. Pagar juros de cartão de crédito no pagamento mínimo é para a glória dele? Não, não é. Desobedecê-lo com aquilo que ele tem nos dado é para a glória dele? Não, não é. É loucura ou não? Eu sempre começo com isso, irmãos, o que nós vamos tratar aqui é loucura. 92% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Então é loucura ou não? O que a gente pode, para viver sem dever então, o que nós
podemos ver à luz da palavra. E algumas aplicações. A primeira é que nós devemos buscar o Senhor nessa situação. Mateus 6,33. Interessante que Jesus está falando exatamente dessas coisas que vão ser acrescentadas. Ele está falando de necessidades. A gente vai ver que muito do que a gente faz não é necessidade. E que a gente acaba errando não é necessidade de acordo com o que Deus tem para nós. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, ele está falando de necessidades. O que é buscar o Senhor? Se você crê, por isso que nós estamos trazendo ensino para aqueles que creem, e se eu e você cremos e nós estamos vivendo essa realidade, qual que é a nossa postura? E agora? Agora é ir e buscar o Senhor. Falou: Senhor, em termos muito práticos e diretos, Senhor, eu estou aprendendo pela sua palavra que a minha prática não é a tua vontade. O meu desejo, porque o Senhor é Senhor da minha vida, e a palavra Senhor significa dono. Eu quero que o Senhor governe a minha vida nessa área de finanças que eu tenho vivido de maneira desequilibrada. Senhor, me capacita. Senhor, me ajuda nesta área. Senhor, eu não posso. Senhor, me capacita a te obedecer nessa área. Irmãos, um texto que eu compartilhava com um querido essa semana, que inclusive nós falávamos sobre essa questão de finanças, e um texto que a gente tem volta e meia mencionado aqui, João 15. Jesus falou assim: sem mim você não pode fazer nada. Senhor, mas eu estou tão fora da tua palavra nesse sentido. Quando você diz Senhor, eu estou tão fora, você está abrindo a porta para a misericórdia dele tratar. Há tantos, nesse trabalho que nós temos feito de ensino de finanças, há tanto testemunho, tantos milagres que Deus faz, de coisa que você não consegue entender. Como é que Deus pôde fazer isso numa situação que não era inexplicável? Por pessoas que se reconheceram diante do Senhor e falaram: eu tenho errado, Senhor, tem misericórdia, me capacita. Quando nós nos colocamos diante dele, buscamos a ele primeiro, todas essas coisas ele vai cuidar, porque ele é Senhor da nossa vida. A segunda aplicação, primeiro é buscar, a segunda aplicação é: reconheça esse erro diante do Senhor, diante dele, vá diante dele e: Senhor, tem misericórdia de mim, a tua palavra diz para eu não fazer isso e eu tenho feito. O Flávio citou o texto aqui no início, e essa palavra que quando às vezes nós ouvimos, essas verdades da palavra, elas vêm para nós, e no momento que a gente recebe é tão gostoso, né? A palavra diz que nós recebemos a exortação e a correção do Senhor, e ela vem de encontro à nossa prática, e nós tendemos a resistir. Hebreus capítulo 12, versículo 11, está falando disso. Nenhuma disciplina, preste atenção, aqui é uma disciplina de um Deus que ama. A palavra diz que porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Se eu e você estamos sem disciplina, a Bíblia diz que nós não somos filhos, mas somos bastardos. Mas porque Ele nos ama, Ele vem nos disciplinar. É assim com os nossos filhos. Eu e você que temos filhos, se nós deixarmos nossos filhos fazer o que eles querem, isso é amor? Em hipótese alguma. Amor é corrigir. Amor é estabelecer limites. Amor é falar: meu filho, você está errado, por causa disso nós vamos tratar disso. E Deus faz isso. Esse texto de Hebreus, ele está dizendo antes, se nós, com os nossos filhos, nós ensinamos, e Ele conosco. E aí ele está dizendo, nenhuma disciplina. Zero. Não existe uma disciplina que eu e você recebamos do Senhor que nós recebemos com alegria. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, quando nós recebemos aquela confrontação da palavra, mas Senhor, mas sim de tristeza. Puxa. E a tendência de resistir. Mas o texto diz, mais tarde, porém, só que há uma condição aqui. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados, ou seja, aqueles que ouviram a correção amorosa do Senhor, e ainda que ficaram entristecidos, mas se submeteram,
e exercitar no Senhor é verdade, me perdoa, eu tenho errado, me capacita, ela vai produzir um fruto de paz, uma paz que excede o entendimento, a Bíblia diz, por aqueles que exercitam. Então, se você tem uma resistência quanto a isso, vai diante dele. Senhor, capacita-me a te obedecer nessa área. A terceira aplicação é: contente-se com o que você tem. Porque tudo isso aqui está baseado em contentamento. Se eu estou contente com aquilo que Deus tem me dado, eu não preciso fazer dívida. Não quer dizer que nós não possamos ter. Agora mesmo eu e minha esposa temos orado ao Senhor que a gente quer construir, a gente tem um terreno. Não tem condição de fazer, a gente tem tido algumas pegas por isso. Não dá, eu não sei, às vezes as mulheres elas têm, algumas não, né? Eu olhei para uma engenheira aqui, então ela não tem dificuldade de lidar com números, mas talvez o psicólogo às vezes não entende, né? Acha que número é exato, e a psicologia trabalha com tantas variáveis, né? E às vezes você senta e mostra, ó, agora não dá. Mas vamos agradecer, porque o terreno a gente já tem. Não quer dizer que nós não possamos ter, não é isso não. Mas estar contente se eu estiver ou não, eu estou contente. Agora, vai me dizer que sem Cristo isso é possível? Não é. Eu estou contente com o meu apartamento, com a minha casa, seja ela alugada ou própria, com a minha roupa, carro, TV. Não, eu preciso, olha, eu preciso entre aspas. Eu tenho necessidade, necessidade à luz da palavra é algo bem diferente do que você e eu achamos que é. E nós vamos ver um texto, Lucas capítulo 12, versículo 22, também por causa do tempo a gente trouxe alguns versículos daquilo que o Senhor está tratando para os seus discípulos, Lucas 12, 22, e os versículos 30 e 31, Lucas capítulo 12, versículo 22, e os versículos 30 e 31, e Jesus está ensinando os seus discípulos que criam nele. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. E aqui eu quero que você pense comigo. Quanto ao que comer, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Comer e vestir. O Pai sabe que vocês precisam delas. É maravilhoso isso de saber que o Senhor Jesus, sendo Deus em carne, não tinha onde reclinar a cabeça. O que Jesus tinha de bens como Deus Todo-Poderoso? Não tinha nada. Mas ele está falando para aqueles irmãos, fala assim: o nosso pai, o meu pai e o pai de vocês, ele sabe que eu e você precisamos de comer e vestir. Isso é necessidade. Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, aquele outro texto de Mateus que nós lemos a mesma coisa, e estas coisas, comer e vestir, vão ser acrescentadas. Necessidade, de acordo com a palavra de Deus, e o meu como é que é o iPhone, o 5, 7, 5S, mas eu tenho uma necessidade de um 5S, necessidade eu tenho, não é necessidade. De acordo com a palavra, o que comer e o que vestir é necessidade e o Senhor cuida. Paulo também fala sobre necessidade. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8, fala da mesma coisa, para a gente trazer um pouco essa questão da necessidade que nós temos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso, comer e vestir, contentes. A gente é assim, né? A gente é assim. Misericórdia, não é, irmãos? Se a gente tem o que comer e o que vestir, a gente tem que estar contente.
E nós, às vezes, eu falo com as crianças, né? Porque nunca está bom para as crianças. Mas para nós também não. É fácil falar, mas você está sempre reclamando. Aí de vez em quando é bom, ou de vez em sempre, é bom olhar no espelho e falar, Senhor, tem misericórdia das vezes que eu tenho reclamado. O Senhor tem me dado muito mais do que eu penso, O escritor aos Hebreus também vai falar, Hebreus capítulo 13, versículo 5, desta realidade. Por isso que a base é contentamento. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, que tem muita relação com dívida, com endividamento, amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns inclusive se desviaram da fé, a palavra diz. Ele está dizendo, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Irmãos, esses homens aqui, Jesus e os apóstolos, eles não tinham nada. Então eles estão falando com conhecimento de causa. Eles não tinham nada. É interessante que Paulo está falando lá para Filipenses que ele aprendeu a estar contente, ele está preso inclusive. A gente vai ver. Irmãos, lembra que nós falamos? Renovação da mente. Lembra como isso é? Sem Cristo é impossível você aceitar isso. Mas obedecer. Você é um louco que está falando isso. Não, eu não. A Bíblia, a palavra de Deus é para quem se perde. Isso é um ensino. Você não crê em Cristo, você precisa nascer de novo. Você não vai entender isso nunca. Agora, se eu e você cremos, então, será que o Senhor está querendo tratar algo conosco ou não? Essa mentalidade, a de Cristo, é tão loucura que a consideramos impossível. Para nós é impossível, mas para Ele, não. E onde Paulo, que falou para nós estarmos contentes, que falou para Timóteo, fica contente com o que você tem, Timóteo. Onde que Paulo tirou isso? Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 13. Para a gente ter uma ideia do que Paulo está falando, em que contexto, Paulo está preso aqui. Ele está preso. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Ele está escrevendo uma carta para alguns irmãos da cidade de Filipos e para nós também hoje. Ele não está querendo fazer aquilo lá, um joguete para ganhar alguma coisa em troca. Ele está dizendo, pois eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ninguém nasce assim, nem nasce de novo, muito menos nascer com a natureza ímpia. Nasce de novo, já aprende. Mas nós em Cristo podemos aprender. E aí ele diz, eu sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Nessas duas situações ele aprendeu a estar contente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, gostei dessa versão aqui, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente fala aqui que esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, é o texto top da igreja neopentecostal hoje, eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu posso ter uma casa nova, meu carro novo, meu celular, eu posso tudo, mas peraí, lê um pouquinho antes, você pode passar necessidade, estar contente na necessidade, não, mas aí você não está sendo abençoado, é falta de fé, se você recebe é o pastor que tem um milagre, se você não recebe, falta de fé sua, é isso que é pregado aí hoje. Agora, aprender a estar contente não tendo o que gostaria de ter, é Cristo crucificado. Então, se eu estou contente com aquilo que o Senhor tem me dado agora, se Ele quiser me dar mais, vai ser bom. Se Ele não quiser, vai ser bom também. É como o galardão. Nós somos salvos pela graça. Mas a palavra diz que Deus vai dar galardões àqueles que foram salvos. É um extra da graça. Esse Deus que superabunda em graça. E a quarta aplicação, busque ao Senhor, reconheça o erro diante dele, contente-se com o que você tem e não compre mais nada, não faça mais dívida.
Vá diante do Senhor e peça para Ele te capacitar a não dever nada a ninguém. Pela graça de Deus é possível. Se você crê no que a palavra está dizendo, procure a direção do Senhor. Esse é um ensinamento para aqueles que nasceram de novo. E eu posso garantir, irmãos, que é o melhor para nós. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém?